Nós estamos recebendo, nesta edição do nosso Conexão 92, o vereador Rodrigo Voltolini, do PSDB. Eu fiz um convite para o Rodrigo, para ele vir aqui bater um papo conosco, para que a gente falasse um pouco a respeito do resultado da eleição. O Rodrigo, que foi um dos mais votados, ficou naquela linha dos vereadores que fizeram mais de 1000 votos, e quem faz 1000 votos numa eleição, meu amigo, pode sim considerar ser muito bem votado. Só que o Rodrigo acabou não entrando porque o partido não atingiu o coeficiente, não atingiu a legenda para poder garantir uma cadeira. Inclusive, dos que não foram eleitos, o Rodrigo foi o mais votado, ficando à frente aí de nomes de peso aí na política, como é o caso do Ivan Martins e outros tantos que acabaram também não se elegendo, mas que tiveram votações expressivas, né? E a gente quer conversar um pouco aí com o Rodrigo para saber, até porque o Rodrigo mudou de partido e foi para o PSDB, e o PSDB acabou não conseguindo aí formar aí uma votação sólida para garantir essa cadeira. Tudo certo, Rodrigo? Boa tarde. Boa tarde, Valdemiro, tudo bem? Tudo tranquilo. Quero aqui cumprimentar a todos que nos ouvem, né, que nos assistem também pelo YouTube, né, e dizer que é importante essa entrevista. Me sinto muito honrado pelo convite. Eu vi um vídeo teu na tua rede social há poucos dias, por isso que até motivou esse convite, onde o Rodrigo fazia um desabafo. E a gente, quando sai de uma eleição, eu participei pela primeira vez de uma eleição. A tua foi a segunda ou a terceira? Minha terceira eleição. Terceira, né? Eu participei pela primeira vez de uma eleição, numa avaliação pessoal que considero que fiz uma votação boa, considerável aí pelo tipo de campanha, enfim. Mas a gente faz uma análise depois e fica um sentimento muitas vezes. O que faltou? O que aconteceu, né? E o Rodrigo, de certa forma, fez um desabafo também em relação à votação. O Rodrigo, quem acompanha, sabe que ele fez um trabalho muito forte no Rio Branco, com a Associação de Moradores, né? E até nesse vídeo ele até faz um desabafo, que o Rio Branco perdeu aí a oportunidade realmente, mais uma vez, de eleger um representante. O que você considera que faltou aí, além dos votos, é claro, né, Rodrigo, para que você conseguisse aí chegar o PSDB em si, mas você, falando em especial, conseguisse conquistar essa cadeira? Então, depois da eleição, a gente vai entendendo alguns pontos. Realmente eu fui presidente da Associação de Moradores do bairro Rio Branco por 2 anos e alguns meses, né? Na semana, faz um mês atrás, que houve uma nova eleição, né? Também fui convidado e lá também estou, mas um novo presidente, um novo secretário e uma equipe, né, um pouco mista ali do que já estava e daquilo que entrou novo, né? Uhum. Entrou novo em relação à associação. Então, quanto presidente da Associação de Moradores, lutamos e fizemos muito, né? Até então era somente vereador suplente, mas não estava na Câmara Legislativa até o momento. Foi um percurso de 1 ano sem estar na Câmara e um percurso de 1 ano e pouquinho na Câmara de Vereadores. Sendo assim, né, nesse fato, junto com o governo André, né, porque a gente trabalhando nesse conjunto e trabalhando para que as coisas andassem, né, lá conseguimos realizar várias melhorias no bairro. Uhum. O bairro Rio Branco ficou abandonado durante muito tempo, né? Eu sei que uma obra tivemos que entrar com uma ação judicial contra a prefeitura, que era entre a rua da creche, do lado que a gente fala o fundo da creche, mas na verdade são 2 entradas, na rua Elmo Hort. Sim. E teve uma casa que desabou lá com 6 metros de fundura, enfim, e uma tubulação teoricamente clandestina, e a gente ali, né, e o Ari não nos atendia, tivemos que entrar com uma ação judicial na época, a associação, e a gente conseguiu êxito, né, e que o Ari, de forma amigável, depois, né, conseguiu fazer aquela obra, né, mas a gente tem que trabalhar, né, o presidente tem que trabalhar, depois o André, né, na época, então o prefeito André, né, acabou assumindo, né, de forma interina a Câmara, e teve a eleição, e ele prometeu lá que iria fazer a tubulação. Nós temos aquele problema que, na época, o ex-presidente colocou fogo no meio da rua, né, e fez todo um processo ruim, a gente chama assim, porque era a época de eleição. Ele apoiava um outro candidato e quis mais realmente prejudicar o próprio candidato Ari na época do que, de fato, né, querer a tubulação na rua para depois querer a pavimentação. E com isso, né, o Ari ficou bastante triste, até, né, também ficaria, e que acabou, né, resultando na não tubulação na época da Gilberto Rassima. Uhum. E depois, com a entrada do André, o André nos prometeu essa tubulação. Eu prometi trabalhar para ele na campanha e assim o fiz. E então, sendo assim, a tubulação concluída antes da eleição e posteriormente, né,
ele acabou se elegendo, trabalhei muito para isso, para que ele se elegesse também. Você fala na eleição suplementar ali, né? Na eleição suplementar, na outra, e que ele cumpriu com as obrigações que seria o acordo que nós tínhamos, a pavimentação da Rua Gilberto Rassmann de forma gratuita. E dia 1º de abril, parece ser o dia da mentira, né? Dia da mentira, mas dia 1º de abril inauguramos a Rua Gilberto Rassmann na época. Então o Rodrigo Voltolini, ele, então, como presidente, alcançamos várias melhorias ao bairro, e são inúmeras reivindicações. Eu quero aqui salientar que depois, então, entrei como vereador suplente, até pela questão da cassação do próprio Josimar, que ocorreu no metade, acho que foi junho, no ano passado, novembro, né? No ano passado. Então, enquanto ali vereador suplente, depois, então, a partir de janeiro, como vereador titular. E as demandas, enfim, sempre trabalhando muito assiduamente para o bairro e para Brusque como um todo. Exemplo disso é que concorreu à eleição agora, foram 1.052 votos. Aproveitando aqui também agradecer a todos os 1.052 votos, pessoas que me confiaram o voto. E eu só teve 2 bairros que eu não fiz voto. No Brusque inteirinho eu fiz voto porque eu fui um vereador bastante atuante e continuo sendo em todos os bairros. Ele tem muito conhecido em todo lugar. Qualquer pessoa que precisa, a gente faz um requerimento. Então, eu tenho centenas de requerimentos feitos, pelo setor legislativo, e fato este para você, para também que o povo entenda, quando a gente fala do bairro, em questão de ser um vereador ativo por Brusque inteiro, eu falo que eu já vou buscar os números aqui de todos os requerimentos, mas saiu no jornal O Município, de que o bairro Rio Branco, de forma histórica, ele alcançou o que nunca havia acontecido, que houve em melhorias de estrada, por exemplo. Queria pegar aqui o dado em específico. O Adério Município deu que, por exemplo, no bairro Centro, que é onde existe a maior quantidade de vereadores, houve 44 pedidos de melhorias para as ruas. Empatando com o Rio Branco, com 44 pedidos também, de melhorias para as ruas. 38 pedidos foram meus. 38 fronteiro. Então, baseado nessa tua análise, você fez uma votação expressiva, então faltou o PSDB ter nomes que pudessem levar, essa soma de votos para que conquistasse a cadeira. Como é que se deu essa construção dos nomes? Como é que o PSDB buscou esses nomes? Como é que se formou essa nominata, que acabou não tendo força, para poder eleger um? Então, se eu pudesse iniciar como eu vim ao partido para ter essa composição. Na época houve a janela partidária, lá para abril, e eu sentei junto com o André, o prefeito atual, na época também prefeito. Falei: André, eu quero estar num partido onde eu consiga estar contigo, porque acabamos de vir numa eleição suplementar e acabei te ajudando a eleger. Fizemos um trabalho muito grande, eu trabalhei muito mesmo para ele, ele sabe disso de fato, e realmente eu trabalhei muito para que isso acontecesse. E aconteceu que ele ganhou a eleição, e eu falei para ele: André, eu quero estar num partido onde você possa realmente, que eu esteja num partido onde eu possa estar contigo, que se construímos uma história junto, vamos continuar junto. O André falou: não, Rodrigo, eu falei para ele: tem a possibilidade do PSDB e o PRD, a princípio. A não ser que você tenha uma outra possibilidade para mim que poderia ser importante e que eu pudesse talvez aí desenvolver um trabalho. Ele falou: Rodrigo, tanto qualquer um, se você for o PRD ou se você for para o PSDB, são 2 partidos que vão estar junto comigo. Rodrigo, posso? Claro, fique à vontade. Achei que você ia continuar sua fala. Boa tarde. Muito se fala do presente, do agora, das melhorias que você está fazendo lá no Rio Branco, da tua jornada até agora, mas eu fiquei curiosa. Eu pensando aqui, me indagando, eu fiquei muito curiosa de saber do início. Do que te motivou a ser vereador? Se eram injustiças que tu via por aí, que te revoltavam? O que te motivou lá dentro? Seja na tua mente ou no teu coração? Seja movido por sentimentos ou pensamentos? O que te motivou a querer ser vereador, a querer buscar mudança, principalmente no Rio Branco? Algumas pessoas dizem que eu sou chato. Outras dizem que eu sou exigente. Outras dizem que eu sou muito taxativo, Pulso firme, e tem gente que não gosta de mim por isso, e tem gente que me adora por isso, e aqueles que não gostam de mim, faço questão que continuem não gostando.
né? Nem Jesus agradou todo mundo, né? Perfeitamente. Eu quero dizer que a verdade, para mim, ela sempre vai prevalecer. Eu venho de uma família humilde, né? Meu avô foi senhor Egídio Voltolini, lá em Nova Trento. Ele, teoricamente, foi um juiz de paz, né? Nesse sentido, como se fosse um delegado na época lá. E nasceu em 1908, ele nasceu, né? Foi registrado agora, fiquei sabendo, em 1921. Então, né? Estamos fazendo a dupla cidadania agora, né? Então, muita coisa acontece e o meu avô sempre foi muito prestativo. Ele sempre foi uma pessoa muito coerente, muito, sempre pelo certo. E meu pai também, senhor Elias Voltolini, né? Que foi um massagista, ainda um massagista, né? A maioria dos brusquenses conhece ele como massagista da Associação do Schlesser. Sim. E que, né, eu vinha desde criança para cá, desde meus 2 anos de idade. Então, meu pai sempre foi uma pessoa muito idônea, muito prestativa. Ele me ensinou sempre a fazer o bem. Querendo ou não, tem meu tio segundo, né? O senhor Santino Voltolini, acho que foi 5 vezes prefeito de Nova Trento, é meu tio segundo, né? Temos o Jean Voltolini, que é o filho dele, foi 2 vezes prefeito de Nova Trento também. O Giovanni, né, Voltolini, foi vice-prefeito de Porto Belo. E então, esse sangue político que a gente tem na família, porque sempre querer fazer o melhor. Eu não vou aqui pontuar o trabalho dele, não posso pontuar o meu. Sempre querendo fazer o melhor realmente para a população. E eu sempre falo assim, quando você não concorda, você tem que colocar seu nome à disposição para buscar a autoridade, no sentido da palavra, para fazer diferente. É só dando a cara a tapa, né? Não adianta só reclamar, né? Reclamar não vai mudar. Não muda, você, ainda mais aqueles que reclamam só via WhatsApp ou via Facebook. Eu sempre falo que atrás do telefone celular todo mundo é homem. Todo mundo é muito macho. Todo mundo tem coragem, né? Todo mundo tem coragem. Agora eu quero ver falar na frente. Então a gente bota o nome à disposição e por isso estamos desenvolvendo um bom trabalho. E quando eu vim morar em Brusque há 19 anos, né? Eu sempre desenvolvendo atividade com o bairro. Eu faço parte de um projeto social que na época era um projeto, agora é um instituto, o projeto Arte Mais Suave. São 300 crianças no projeto há 13 anos. Eu sou fisioterapeuta do projeto social Arte Mais Suave desde 13 anos atrás. Então 300 crianças lá agora. A gente continua lá naquele projeto. Faz alguns anos que eu também sou fisioterapeuta, que é a minha área, né? Eu vivo disso, que eu também sou do Nação Fute, na escola de futebol. Não é a igreja que eu pertenço, mas, né, sou cristão e lá eu também... Faz esse trabalho também, né? Então, assim, eu estou sempre ajudando. O que eu posso ajudar, não posso ver ninguém passar fome, que eu estou tentando ajudar. Agora deixa eu voltar, Rodrigo, nessa questão ali você falou que o prefeito André te sugeriu aí 2 partidos, mas o PSDB não esteve com ele nessa última eleição agora, né? Na verdade, não foi ele que sugeriu. Ele não me sugeriu nenhum, falou que o PL não haveria possibilidade, que já estaria fechado. Aí eu comentei com ele sobre o PRD e o PSDB. Sim. Ele falou que qualquer um dos 2 partidos que tivesse junto, estaria tudo certo. Nós estaríamos juntos. Sendo assim, eu falei, tá, pra gente fechar isso, pra gente poder escolher um partido, como é que não fazer? Não, se você quiser amanhã, 11 horas da manhã, trazer aqui quem estava formando o PSDB mais o presidente, 11 horas da manhã, a gente pode conversar e a gente pode fechar. Assim aconteceu. 11 horas da manhã, outro dia, estivemos com o prefeito André, né, que é a pessoa que estava compondo o PSDB mais o presidente da época, e apertamos a mão, né? O prefeito André, ele apertou nossa mão, ele falou que nós estaríamos juntos, o PSDB estaria junto com ele, né? E que estaria tudo certo. Fechou a janela, 40 dias depois, o Ney e mais o Zanella, né? Isso são palavras de quem, né, afirma isso, e está registrado isso também, que o Ney, presidente do PL de Brusque, né, que fez a eleição do Paulo Écio lá atrás, 2008, né? Falo isso que vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. Chama então essa pessoa que estava compondo o PSDB e falou, nós não queremos o PSDB, porque o PSDB foi vice do Paulo Écio na eleição suplementar. E aí eu fui conversar com o prefeito e falei, prefeito André, e daí? O que aconteceu de errado? Falou, Rodrigo, eu até quero, mas quem não quer é o PL, enfim. Eu digo, tá, mas tu é o prefeito, cara. Você apertou minha mão. Eu trabalhei para você se eleger, eu estive contigo e eu cumpri tudo aquilo que era para ser feito. E ao contrário, só tem que continuar agradecendo por aquilo que você fez de melhor. Porém, né, aí aconteceu que ele não queria o PSDB porque foi vice, né, do Paulo Écio, né, o Serafim Venzon com aquela história de querer botar o filho dele a vice do Paulo Écio. Lá no último minuto da eleição tirou o filho dele, né, aí tem histórias que contam sobre outras situações. Tirou, a Dida Mafra acabou sendo candidata, né, com o Paulo Écio na época, mas eu não estava no partido. Então você acredita que se o PSDB estivesse com... Primeiro, pelo que eu estou entendendo, você está dizendo que o prefeito apertou tua mão, combinou uma coisa e não cumpriu. Pelo que eu estou entendendo aí não
comigo, nem com o presidente, tá nem com a pessoa isso, que né? está formando o partido. E se o PSDB estivesse com o André, então possivelmente o resultado poderia ter sido outro, digo, em relação à tua candidatura. Sim, eu falo que não quer dizer que se tenha sido outro. Sim. Eu não tô... Veja só, o João Martins, ele é uma ótima pessoa. Né? Então, quer dizer assim, mas muita gente deixou de votar em mim no bairro porque eu trabalhei com o André e muitos me perguntavam, por que agora você não está com o André? Entendi. E para mim contar isso leva pelo menos 3 a 4 minutos. Então, tem as situações que é uma decisão do prefeito, ele não quis, né, o PSDB junto, porque o PSDB foi vice do Paulo Eixo na eleição passada e ponto. Não foi você que não queria, era ele que não cumpriu. Ele até convidou que eu fizesse parte por fora, mas ele sabe que eu só tenho uma palavra. E eu não poderia estar com ele ou o PSDB com outro, né, com outro candidato a prefeito. E visto que eu sempre falo, se ele é o prefeito, ele é o candidato, ele tem que ter pulso firme, ele tem que saber aquilo que cumpriu, ele tem que saber aquilo que falou e tem que cumprir. Né? O Matheus queria fazer alguma pergunta, Matheus? Não, ia ter nessa mesma linha, né? Porque nosso tempo tá quase estourando. Realmente foi essa saída de você junto com o prefeito, realmente acabou prejudicando a eleição, porque ainda não, você não poderia citar o nome dele principal porque você tinha um candidato a prefeito, entre aspas, que era da oposição, né? Então isso acaba prejudicando mesmo a tua eleição de não conseguir a cadeira na Câmara, então, hoje. Eu não posso afirmar de fato, como eu falei, que a gente poderia ter, se eu talvez estivesse num outro partido, né, estivesse na composição, talvez eu faria mais voto. Mas eu não poderia estar com ele sabendo que eu estaria com o João. E uma vez que eu estive com o João, eu trabalhei para o João do início ao fim. Né? Eu não, em hipótese alguma, eu pedi voto para o André. Eu deixar bem claro isso, que eu trabalhei para o João, porque eu sempre falo, apertou a mão, falou que está junto, cumpriu, falou na política, o que falta hoje em dia é as pessoas terem palavras. E acontece que eu sempre tive palavra e eu trabalhei para o João. Sei que, por exemplo, no bairro, por exemplo, as pessoas dizem, poxa, Rodrigo, eu não votei em ti, né? Eu não votei em ti porque eu achei que estavas ganho. Eu tive centenas de mensagens, então daqui a pouco vocês vão me perguntar, Rodrigo, daí, você vai ser candidato de novo? Sim, meu nome está à disposição. Por que está à disposição? Por que eu serei candidato? Serei candidato a deputado, né? Não sei se pelo PSDB, eu devo uma conversa a um deputado, que é uma pessoa fantástica do PSDB, que eu vou conversar com ele, por isso eu não posso dizer 100% de certeza que vou sair do PSDB, mas as pessoas me motivaram tanto do bairro, né? Porque aconteceu o mesmo vídeo que eu fiz, várias outras pessoas fizeram um vídeo lá em Dom Joaquim. E o reflexo dessa eleição foi que elegeram o Valdir com 1.677 votos. Então o povo do Dom Joaquim aprendeu há 4 anos atrás que tem que votar em alguém do bairro, independente se existe outro. Só que o Valdir fez 1.000 votos fora do Dom Joaquim, né? Ele fez 700 e pouco no Dom Joaquim, 1.000 votos fora do Dom Joaquim. Essa foi a minha surpresa. Mas eu quis dizer, eu quis alertar o bairro. Que tem força, né, para eleger de fato, né? Tem 3.600 votos. Sim. No bairro Rio Branco, né? No coeficiente eleitoral lá, né? Os números. E o Rio Branco tem condições. Literalmente tem. Então, né, meu nome está à disposição, irei concorrer, né, dependendo do partido, meu nome vai estar à disposição para concorrer agora a deputado estadual, sim, né, e também lá na frente, se for a vice-prefeito, se for a prefeito, se for a vereador, eu estarei concorrendo porque muitas pessoas me motivaram. Foi centenas e centenas de pessoas que falaram, Rodrigo, não desiste, tamo junto. Várias lideranças, várias pessoas do bairro falaram, Rodrigo, não votei porque eu achei que você estava eleito. Meu Deus, só se falava no teu nome no bairro. E acabaram votando em outras pessoas porque achavam que podia ajudar o amigo, o fulano, o beltrano e assim por diante, e acabei não fazendo uma votação expressiva no próprio bairro. O tempo é o nosso adversário, Rodrigo. Eu vou te agradecer e até ia te fazer justamente essa pergunta, porque no vídeo você coloca lá que não pretendia mais ser candidato, né? Até você acabou respondendo aí. Eu penso que com a votação de 1.000 votos, né? É um capital eleitoral que não dá para se desperdiçar, né? Enfim, mas eu entendo que é um momento realmente de chateação, que se qualquer um que acaba indo para uma eleição acaba passando por esse momento, mas eu até fiquei surpreso exatamente por isso. Pensei, se eu tivesse 1.000 votos, eu não ia desistir, enfim, mas como você acaba de colocar aqui, então você pretende não só ser candidato na próxima, se abrir a possibilidade, mas também coloca o nome para ser candidato aí a deputado daqui a 2 anos. Nosso tempo estourou, realmente agradecer, obrigado por ter vindo, tirado esses momentos para bater esse papo e trazer informações importantes aqui para nós. Obrigado, viu, Rodrigo? Eu que agradeço muito a vocês, a todos aqui, né, presente aqui na rádio, né? Então, eu fico à disposição sempre a qualquer momento para estar aqui esclarecer e sempre falar a verdade, né? Custe a quem custar, custe o peso que tem que se pagar, né? Porque o que eu falei aqui tem provas,
né? Eu sei que tudo é a plena verdade, a gente vai trabalhar sempre com a verdade e fazer o melhor, né? O melhor para a população sempre. Obrigado. Esse é o Rodrigo Voltolini, vereador, desabafando conosco aqui ao vivo no Conexão 92. Eu vou para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco nós voltamos aqui para o encerramento do Conexão 92 desta sexta-feira. Rapidinho.